Olá, paz seja com todos vocês. Bem-vindo a mais um estudo do nosso canal aqui. Hoje eu estou trazendo esse tema aqui para vocês, ó. Rezando a Maria e aos santos da igreja. A prática de rezar aos santos da igreja à luz das escrituras sagradas. Ok? Sabemos que em algum momento da história os crentes passaram a rezar a Maria, rezar ou orar, né? Não importa. Rezar a Maria e aos santos. Aos santos. O que eu quero saber é se essa prática está... eu quero saber se essa prática, de alguma maneira, contraria ou se opõe aos princípios bíblicos da verdade, aos princípios das Escrituras. É sobre isso que iremos falar hoje, queremos avaliar em o nome do Senhor Jesus. Tá bom? Vamos. Para início de conversa. Para início de conversa, de acordo com as escrituras sagradas, quem são chamados de santos? De acordo com as escrituras sagradas, quem são santos? Vamos dar uma lida? Olha lá, 1 Pedro. 1 Pedro. Eu não trouxe o versículo aqui, o capítulo, só o versículo. Mas vamos lá. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Prezados, a palavra santo quer dizer separado. Santificar-se quer dizer separar-se cada vez mais. Separar do quê? Separar da prática do pecado. Separar de tudo aquilo que desagrada a Deus, que a gente sabe, tá? Que a gente sabe que desagrada a Deus. Cada vez que uma pessoa vai separando, vai deixando aquilo que desagrada a Deus, ela está se santificando. Como você percebeu aí, o chamado para ser santo era para todos os que aceitam a Cristo. Todos os remidos devem ser santos, como você viu aqui, ó. É santo aquele que vos chamou, então vocês têm que ser santos, todos, tá? Vamos ver mais um verso, 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, aqui eu coloquei o capítulo. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, olha irmãos, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Você viu aqui? Vocês viram? Ó, o povo cristão que vivia nessa cidade chamada Corinto, esse povo é chamado de santos. Povo separado dos demais ali. Tá? Povo diferente ali. Todos eram santos? É individual, né? Tem muitas pessoas que não querem se santificar, mas de forma geral, o apóstolo chamou todos de santos, tá? E ai daqueles que não forem santos, tá? Porque a Bíblia diz que quem não for santo não vai ver a face de Deus nem do Senhor Jesus, tá? Olha aqui, Romanos 8. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Tá falando aqui, o contexto aqui fala que os ramos é Israel, né? São judeus e os israelitas, tá? Paulo tá falando aqui que as primícias são santas, a massa é santa, a raiz é santa, então os ramos também são santos, se referindo ao povo de Israel, a nação de Israel. Mesmo aqueles que rejeitaram a Jesus são santos, porque como eu falei para vocês, santos quer dizer separados por Deus. Desse modo, fica claro, prezados irmãos, que o significado de santo na Bíblia não é o mesmo significado que popularmente nós conhecemos, de acordo com os ensinos da igreja romana, certo? Da Igreja Católica Romana,
Porque nós aprendemos na cultura da Igreja Católica Romana que santo é uma pessoa que fez milagre, né? Que viveu durante toda a sua vida dedicada à igreja, né? Como um líder religioso, que de alguma maneira esteve envolvido em algum milagre, certo? E que depois de sua morte, teve a sua vida avaliada por um grupo de bispos do Papa e foi julgado como santo. Essa é a definição de santo na nossa mente. Né? No conceito popular é isso que a gente entende de santo. Por isso que muita gente fala assim, ó, não sou santo não sou santo não, se referindo, dando a entender assim, ó, eu não sou santo porque eu erro, né? Eu falho, né? Tenho muitas falhas, mas biblicamente falando, o sentido não é esse, tá? As pessoas santas também podem errar, podem cometer erros, equívocos, segundo as escrituras sagradas, tá? Claro que eles se arrependem em caso de erro, tá? Olha lá, mais um ponto. Nesse momento, Maria e os santos apóstolos estão mortos ou vivos? O que acontece? Eu não quero entrar aqui no debate sobre a questão da alma, do espírito, né? Porque algumas pessoas acreditam que, irmão Fábio, o corpo morreu dos santos apóstolos, mas a alma deles está viva nos céus, certo? Eu não quero entrar nesse debate. Mas eu quero mostrar para você que qualquer pessoa, seja ela quem for, depois que o corpo morreu, essa pessoa está morta de qualquer forma. A pessoa está morta depois que o corpo morreu, tá? Isso eu quero mostrar para você nas escrituras. A pessoa morreu. Vamos lá, olha Apocalipse 1, verso 18 diz: E o que vivo e fui morto, mas eis que eu estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor Jesus está falando aqui, ó. Eu fui vivo, eu fui morto, mas agora estou vivo. Isso quer dizer o quê? Que durante os 3 dias que o Senhor ficou no sepulcro, ali na sepultura, ele estava morto. Se você fosse consultar, buscar o Senhor Jesus nesses 3 dias, aí você estaria buscando um morto, tá? Estava consultando um morto. Mas que esse morto tornou a viver na ressurreição. Certinho? Durante 3 dias ele esteve morto, mas depois da ressurreição ele tornou a viver. Vamos lá. 1 Coríntios 15. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Aqui, irmãos, como vocês viram, Jesus falou, fui morto e hoje eu estou vivo. Vivo por quê? Porque ele ressuscitou. Do mesmo modo que o Senhor, esse texto está falando aqui, do mesmo modo que o Senhor ressuscitou, os servos de Deus também vão ressuscitar quando? Olha o texto aqui, ó, na sua vinda, tá? Cristo é as primícias de todos os que dormem, né? O primeiro a ressuscitar foi Cristo. E os servos de Deus, os santos, irão ressuscitar na vinda de Cristo, né? No dia final. Dando a entender que daqui, a partir do dia da morte de cada santo, até a volta de Cristo, até a ressurreição dos mortos, todos estão mortos, tá? Todos estão mortos. Assim como Cristo foi morto e depois passou a viver, os santos, as pessoas que creem em Jesus, todos eles, Maria, João, Pedro, Paulo, todos esses santos estão mortos até a volta do Senhor Jesus. Tá ok? Certinho? Opa, vamos lá. De acordo com as escrituras sagradas, os vivos podem pedir ajuda aos mortos. De acordo com as escrituras sagradas, os vivos podem pedir ajuda a algum morto.
Então aqui, Maria, Pedro estão mortos, como eu falei, tá? Ah, mas, irmão Fábio, mas para Deus, Deus não é Deus dos vivos e não dos mortos, sim, mas o texto fala para Deus, tá? Do ponto de vista de Deus, não existe mortos, mas do ponto de vista de Deus, certo? Mas que há pessoas mortas, o próprio Jesus falou, ó, eu estive morto, tá bom? Estive morto. Os santos Maria, Pedro, Paulo e outros mais, Mateus, estão mortos. Eu posso consultar, pedir ajuda a esses santos, a Maria, João, eu posso, né? Vamos lá para a escritura. Isaías 8. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que xireiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á os mortos? Isaías 8. O povo tinha um Deus tão poderoso do lado deles, mas o povo queria consultar os mortos, né? Queria buscar ajuda com os mortos aí por meio das necromantes. E Deus falou, o povo não deve consultar o seu Deus na hora que está precisando de alguma coisa. Eles vão buscar, Deus falando lá, eles vão buscar nos mortos, ajuda. Eles vão buscar que os mortos, eles vão pedir que os mortos ajudem os vivos. Essa pergunta de Deus aí é uma pergunta meio que jogando na cara algo ilógico, né? Algo sem sentido que o povo estava cometendo ali. Isso mostra que mesmo os santos apóstolos, mesmo Maria, seja lá quem for, pedir ajuda a esses seres, né? A Maria, a João, a Pedro, pedir ajuda a eles é pedir ajuda aos mortos, é consultar os mortos, tá? Se você, levando em conta esse ponto de vista católico aí, se você fosse pedir ajuda a Jesus durante os 3 dias que ele esteve na sepultura, que o corpo dele ficou na sepultura, você estaria pedindo ajuda a um morto, como eu disse. Do mesmo modo, se você for pedir ajuda, seja de qualquer forma, né, através da oração, da reza ou de qualquer outra forma, você está pedindo ajuda aos mortos, tá? Oração ou reza no conceito pagão. Prezados irmãos, reza, a oração quer dizer conexão, né? Conexão entre o indivíduo que está no plano material e terreno com alguém que esteja no plano espiritual. Conexão. Quando essa conexão é espontânea do coração, nós só falamos oração. Fulano orou a Deus. Quando essa oração é formatada, repetida, aí nós damos o nome de reza, tá bom? Por exemplo, se você lê o Pai Nosso ou você decora o Pai Nosso e fala todos os dias, repete todos os dias, você está rezando. Mas tem o mesmo sentido, que é conectar ao divino, a alguém que esteja no plano espiritual, certo? O que é melhor, irmão Fábio, a oração ou a reza? Cada ponto aí, cada a oração e a reza tem lá a sua importância. Claro que eu prefiro a oração espontânea, né? Mas a reza também tem lá a sua importância, tá? Uma dica legal é você rezar algum salmo que tem ali um tom de oração, de abrir o coração a Deus, tá? É uma dica legal. No conceito pagão, prezados, no conceito pagão, a pessoa que está no plano espiritual, a pessoa que está no plano terreno e material, ela pode se conectar, ela pode manter a conexão com várias pessoas que estejam no plano espiritual.
que nós chamamos lá no contexto, né, do paganismo, do contexto do Antigo Testamento, nós chamávamos de deuses, certo? Então a pessoa está aqui no plano material aqui e ela se conecta com vários seres do plano espiritual que eram os deuses, né? Ela poderia ali orar ou rezar a Maloque, a Será, a Baal, e muitos outros deuses lá do contexto lá, né? A Zeus, poderia, não tinha problema, tá? Conceito pagão é isso. No conceito pagão também, muitos desses deuses aí foram guerreiros no passado, guerreiros, homens fortes, né? Que venceram grandes batalhas e na teologia deles se tornaram deuses. Isso no contexto oração, no conceito pagão, certo? No conceito da verdade dos profetas, a oração, a reza, ela tem outro sentido. Alguém que esteja no plano material e espiritual se conecta unicamente ao Deus Israel, ao Deus Yahvé, né? Que nós chamamos de Deus Pai. Tá? O destino da conexão dessa pessoa que está orando aqui, segundo a verdade, é somente a divindade, somente Deus, tá? Oração a nenhum outro ser a não ser o Deus Israel, a não ser Deus Yahvé. Entende? Só que aí o que acontece? A apostasia trouxe um sincretismo religioso de conceitos pagãos versus conceitos da verdade. Aí a apostasia veio, como a gente já falou sobre esse tema aí, a apostasia veio e sincretizou, né, misturou elementos da verdade com elementos da mentira. Elementos que têm a ver com conceitos teológicos da verdade com conceitos teológicos do paganismo. E fez uma mistura, como nós já falamos outras vezes, para enganar as pessoas, tá? E aí, para vocês entenderem melhor isso daí, eu trouxe aqui uma ilustração. Por exemplo, imagina que isso aqui, nós estamos no Antigo Testamento, tá? No contexto do Antigo Testamento, eu tenho a oração. Aqui, oração. Oração vem de tefilá, quer dizer, conexão entre a divindade e o indivíduo, entre o espiritual e o terreno, tá? Então aqui, eu tenho o plano espiritual e eu tenho o plano terreno, certo? Eu tenho um indivíduo aqui. Então o indivíduo ele vai conectar diretamente com Deus aqui, tá? Conexão diretamente com Deus. Diferentemente do paganismo, certo? Que nesse ponto aqui, no plano espiritual, tem vários seres aqui no plano espiritual recebendo a oração do indivíduo, né? Na verdade não é assim. E aí eu tinha lá no Antigo Testamento os intercessores, ó, intercessor entre Deus e indivíduos, que era o sacerdote no templo, tá? Nota, a intercessão dos sacerdotes com sacrifício e incenso dava condições dos indivíduos terem acesso a Deus. Isso aqui é muito importante. Bem no templo aqui, tá? O templo era apresentado como o caminho para se chegar a Deus. Esses homens, chamados de sacerdotes, levitas, apresentavam sacrifícios no altar. E na mesma hora que eles apresentavam os sacrifícios, eles apresentavam incenso no templo. O que isso queria dizer? Queria dizer que pelos méritos, né, pelo cheiro suave desses sacrifícios, a oração do indivíduo aqui chegava diante de Deus. O conceito e a ideia de intercessão é essa, prezado, tá? Isso que é a ideia de intercessão. Que Deus está aqui, ó, Deus está aqui. E por causa da intercessão, das orações e do sacrifício desses sacerdotes aqui, ok? Que estava aqui no plano terreno, a oração que ia direto ao trono de Deus chegava lá, tá? A oração chegava por causa dessa intercessão. Perceba comigo que o indivíduo não orava ao intercessor, tá bom? Não orava ao intercessor, orava a Deus. O intercessor que apresentava méritos aqui para a oração chegar lá no trono. O que aconteceu no Novo Testamento? Teve alguma mudança no Novo Testamento? Teve. Olha aqui qual é a mudança, tá? Ó, o intercessor agora não é mais o sacerdote levita em um templo na terra. O intercessor é Jesus, né? O intercessor é Jesus que está em um templo no céu, certo?
Ó, a intercessão de Jesus com seu sangue dá condições do acesso a Deus. Olha aqui, irmãos. Agora a gente entende que aquele sacrifício da antiga aliança representava isso que ia acontecer no futuro, na nova aliança, certo? Que o sangue de Jesus ali, feito uma só vez pela humanidade, esse sangue de Jesus traz o mérito, dá condições para que o indivíduo tenha acesso diretamente ao trono da verdade. Certo? Por isso que a Bíblia fala lá em Hebreus, entrai no Santo dos Santos, né? De forma ousadamente, né? Entrai ousadamente no Santo dos Santos, por causa do novo caminho. O novo caminho é aqui, ó, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, abre esse caminho aqui. O ser humano, sem essa intercessão, não conseguiria chegar aqui, certo? Mas aí, essa intercessão chega lá. Mas perceba comigo que, mais uma vez, a oração não vai para o intercessor, vai diretamente a Deus, tá? A forma de falar, quando nós falamos em intercessão, o sentido é esse, que os méritos dele, Jesus, por meio do seu corpo e do seu sangue, faz com que as portas dos céus se abram, né? Para que todo pecador tenha acesso a Deus. Essa é a ideia, tá? Plano A. E mesmo que eu fale aqui, ó, imagina que isso aqui é um irmão aqui, ó, indivíduo A. Eu falo, ó, irmão, você aqui, indivíduo A, eu vou orar por você, vou interceder por você. Eu falar que vou interceder por ele, eu chego diretamente a Deus, tá? Chego diretamente a Deus. E aí, o que acontece, prezados? Olha o que a apostasia trouxe de novidade, né? Olha aí que a apostasia trouxe. Como você viu, eu falei para vocês, no paganismo o indivíduo estava no plano terreno e ele se conectava, né? Fazia conexão entre vários seres, né? Vários seres no plano espiritual. Agora vem um sincretismo religioso que não coloca deuses no plano espiritual. No lugar de Deus e Yahvé não coloca deuses. Mas coloca quem? Os santos homens de Deus, né? Os santos homens de Deus da Bíblia, certo? Maria, João, Pedro, né? Esses homens. E aí coloca aqui, ó, no plano espiritual. E a pessoa, ao invés de se conectar diretamente a Deus, ela vai aqui, ó. Vai nos santos. E aí é interessante, a lógica humana deles é mais ou menos assim. Irmãos, você ora a Maria, aqui, né? Ora a Maria. E aí Maria entrega essa oração a Jesus. Ela intercede por você nessa oração, né? Entregando a Jesus. E Jesus entrega a Deus. Ou então você ora ou reza a um dos santos. São Lucas, Santa Maria, né, Aparecida do Norte. Ou Santo Antônio, seja quem for, né? E esse santo aí, como auxiliar lá no plano espiritual, ele entrega para Maria, e que entrega para Jesus, e Jesus entrega para Deus. Vocês perceberam? Não sei se vocês perceberam como que a idolatria, o plano pagão entrou de forma camuflada na igreja. Você está percebendo? Então, olha o que aconteceu aqui. Olha o que aconteceu. As pessoas agora, em vez de irem diretamente a Deus, as pessoas vão aos santos, causando confusão religiosa. Irmãos, Deus é muito zeloso. Deus é muito, mas muito zeloso mesmo, tá? Então, isso daí é um tipo de idolatria camuflada, entendeu? Idolatria camuflada. Por isso, irmãos, que é proibido, deve ser expressamente proibido orar a Maria, aos santos, ou seja lá quem for, deve ser expressamente proibido. Porque a oração é somente a Deus. Deus é muito zeloso. Entende? Deus é muito zeloso. Como você viu, são muitas transgressões de princípios. De certa forma, pedir ajuda a Maria, aos santos, seja o santo que for, é você pedir ajuda aos mortos. Já transgrediu alguns princípios aí. E tem a questão da oração, tá?
Aí tem alguns padres que dizem assim, mas irmão, os santos eles intercedem por nós, assim como você intercede pelo seu amigo, pela sua mãe, pelos seus familiares em oração. Isso é muito diferente, prezado. Porque quando eu peço para um amigo orar para mim, por exemplo, por favor, ore aí para mim, né? Interceda por mim perante Deus. Quando eu faço isso, eu não estou orando a essa pessoa. Quando você pede a um amigo para que ele interceda por você perante Deus, você não está orando. Porque, como eu disse, orar é conectar o que está no plano espiritual com alguém que esteja no plano terreno. Tá? É diferente, é bem diferente. Você não pode usar essa argumentação para dizer que nós podemos, em oração, nos conectar com Maria ou com qualquer outro santo que esteja no plano espiritual. Isso é paganismo, tá? Conexão em oração é somente ao Eterno, somente ao nosso Deus, nosso Pai, tá? Então, de forma muito assim, com amor cristão, se você tem essa prática, essa crença aí, prezado, você está avisado com a verdade. Eu sei que é triste, de repente você crê dessa forma aí, você pratica orações e rezas a santos há muito tempo, tal. Eu sei que é algo triste, mas essa é a verdade. E por favor, em nome de Jesus, prezado, não vá pelo que o padre falou, pelo que o Papa falou, ou que o pastor falou. Vá pela verdade da palavra de Deus. Porque no último dia, na hora de você prestar conta com Deus, não vai adiantar você falar assim, mas o padre me ensinou assim. Não vai ter desculpa. Tá? Então que Deus te abençoe, meu irmão. E você cresça na verdade, santifique-se na verdade, tá ok? Até o próximo estudo.